queria dar uma boa notícia para você, que está lá em 1 Pedro 2,9, diz assim: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós somos raça eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Estamos aqui esta manhã para louvar e agradecer ao nome do Senhor. Eu queria convidar você a orar comigo neste momento, amém? Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que tens feito por nós, Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, por essa semana. Obrigado pelo teu sustento, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, ó Deus. E pedimos ao Espírito Santo de Deus, venha sobre nós esta manhã. Que haja liberdade e adoração ao teu nome, Senhor. Que haja liberdade, ó Deus, para a tua obra neste lugar, ó Deus. Abençoe a todos e todas que estão aqui, aqueles que estão chegando. Seja nos abençoando, esteja abençoando, ó Deus. Seja dirigindo este culto de acordo com a tua vontade, ó Deus. Que os louvores, a palavra que será direcionada, venha no teu trono de glória. Que o nosso eu diminua e que o teu nome seja agradecido neste lugar, esta manhã, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te queremos, ó Deus, de todo o nosso coração, ó Deus. Venha sobre nós, fala conosco, Pai. Assim pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, pois Ele é digno de toda honra, toda a glória e todo o poder. Amém. Tu és santo, Senhor. Não há outro melhor lugar para estar do que nos atos, louvando ao Senhor, bendizendo o nome dEle. Essa semana tivemos com um pequeno grupo ali falando sobre batismo. Entramos ali alguns conceitos básicos da fé e o significado de se entregar nas águas. E depois eu fiquei pensando que a gente encerrou sobre o meu batismo em novembro de 94. Deus mudou a minha vida completamente. Sempre cresci aos 8 anos na igreja, mas aos 16 anos o Senhor me chamou para um compromisso com Ele de entendimento de fé. Foram muitos anos que se passaram desde 94, não é? Mas ao final daquela reunião dessa semana, o Espírito Santo me questionou: Márcio, existem coisas na sua vida que você precisa morrer na cruz comigo. Aliás, todos os dias você precisa acordar e repensar e ver o que você pode melhorar, para que eu possa cada vez mais abençoar a sua vida, para que eu possa realizar sonhos na sua vida. Aquele dia foi fantástico. Eu me senti ali naquelas águas flutuando. Mas os dias seguintes foram dias de carregar a cruz, dias de aflições. Mas sabe, irmãos, Jesus é real. E hoje Deus me permite sonhar ainda com Ele. Entenda, quando eu falo de sonhos, eu não falo dos meus sonhos pessoais, eu falo dos meus sonhos em Cristo. Aquilo que eu preciso fazer, ou ser usado por Deus, para que outras pessoas conheçam desse evangelho de transformação e vivam um Jesus plenamente, que se entreguem nessas águas e saiam diferentes, uma nova criatura, uma vida de entendimento, sabendo que Jesus é real. E a sua presença neste lugar é real. E você tem a oportunidade esta manhã de falar com o Senhor, de adorá-lo, de
pedir ajuda, ou simplesmente, Senhor, eu te amo, declarar a sua dependência ao Senhor, ou revelar aquilo que está guardado no seu coração e que ninguém conhece e que Jesus precisa transformar. Era só dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero me entregar na cruz contigo esta manhã e ter minha vida transformada. Mas o chamado ao qual Deus tem para mim e para você não é um chamado de apatia, não é um chamado de tristeza ou de peso, pelo contrário, é um chamado de alegria, é um chamado de contemplação, onde Deus nos oferece dons e talentos para que possamos usar para o seu fruto, para a sua honra e glória, e que vidas sejam transformadas pelo seu poder. Mas isso tem que queimar no seu coração como tem queimado no meu. E você tem que entender que é real, que é forte e pleno. Como diz o salmista, um só dia no teu ato, no teu santo, no teu lugar vale mais do que tudo. Isso tem que queimar no meu e no seu coração, amém? Eu sei que as lutas sufocam, machucam, o peso sobre nós, às vezes o cansaço vem, mas quando nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quando nós entendemos que estamos em Cristo, somos nova criatura, Ele nos fortalece de tal jeito, Ele nos enche com teu poder, onde o peso da cruz se torna leve, mas você tem que carregar, amém? Em alegria, regozijando, caminhando firme para o alvo, que é Jesus. Busque ao Senhor esta manhã de todo o seu coração. Deixe que o Espírito Santo fale a sua vida. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu nome, Jesus. Glória a Deus. Continue de pé, feche seus olhos. Estar no centro da vontade de Deus. Esta é a canção que entoamos a Deus. Queremos estar no centro da vontade de Deus. Queremos viver segundo a vontade de Deus. Queremos seguir conforme a vontade de Deus. Às vezes nos desviamos, somos conduzidos pelos pensamentos do mundo, por falas de amigos, por situações que são oferecidas, e nos distanciamos daquilo que é o nosso alvo, que é Cristo. Queria que você pudesse agora orar a Deus e falar assim: Senhor, eu quero viver no centro da tua vontade. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero sentir o teu mover. Eu quero, Senhor Deus, ser trabalhado contigo, Senhor Deus. O Senhor fale ao meu coração. O Senhor revele a tua vontade. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo me conduza. Que essa possa ser a sua oração nessa manhã, dizendo: Senhor, o centro da minha vontade é estar na tua presença, Senhor. É estar com o alvo em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, hoje nessa manhã, Senhor Deus, nós somos conduzidos, ó Pai, a ouvir a Tua voz, a entender, Senhor Deus, o que o Senhor está querendo falar conosco, e nós queremos, ó Deus, nos centralizarmos em Cristo Jesus. Nós queremos largar as coisas deste mundo, Senhor, ó Deus, aquilo que nos desviou, aquilo que nos levou para longe de Ti, ó Pai, ó Deus, toda distração, ó Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que ocupou a nossa mente e que não permite, Senhor Deus, olhar para o alvo que é Cristo, que caia por terra agora. Não tenha poder, autoridade sobre as nossas vidas, pois quem reina em nosso coração é maior, que é Cristo Jesus. E o nosso coração está sendo entregue a Ti, Senhor. O meu coração eu entrego ao Senhor. A minha vida eu entrego ao Senhor. Oh Deus, os meus sentimentos, ó Pai, eu entrego ao Senhor. O meu corpo eu entrego ao Senhor.
para que eu possa viver, Senhor Deus, desfrutando da Tua bondade, da Tua graça, do Teu amor, das Suas misericórdias, ó Deus, se renovando a cada manhã, sendo cheio do Teu poder, ó Deus, sentindo a presença do Teu Espírito, falando no meu íntimo, Senhor. Eu quero viver cada vez mais na Tua presença, Senhor Deus, e ser, ó Deus, abraçado por Ti, ó Pai, o meu coração sendo aquecido com a Tua palavra, Senhor Deus, que é verdade para os dias de hoje. Ó Deus, eu quero viver, Senhor Deus, a cada dia, ouvindo, crendo, acreditando, vendo milagres, ó Deus, que vem do alto, Senhor Deus, sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todos aqueles que estão ao meu lado. Eu quero, Senhor Deus, viver dias, ó Pai, para entender, ó Deus, os Teus propósitos. Dias, ó Deus, vendo, Senhor Deus, a Tua palavra, a palavra do Senhor acontecendo nos dias de hoje, Senhor. Gente sendo sarada, curada, liberta, Senhor Deus, restaurada, Senhor Deus, o cansado, Senhor Deus, tendo força para se levantar, o triste, o abatido, Senhor Deus, recebendo um bálsamo de alegria, para se contemplar, Senhor Deus, a Tua face e a grandeza do Senhor. É assim, Senhor Deus, que nós queremos viver, ó Pai. Recebe, Senhor Deus, a nossa oração, recebe o nosso clamor. Nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. A minha vida, Senhor Deus, quer estar diante do Senhor. Permita, Senhor Deus, que eu viva isso de forma intensa, verdadeira, Senhor, em todo o tempo, para Te glorificar, Senhor Deus, para Te exaltar, Senhor Deus, para ter dias de alegria nesta terra, sabendo que o meu Deus está comigo. O meu Deus é que me sustenta, é o meu Deus que me dá força, é o meu Deus que me conduz, é o meu Deus que abre caminhos, é o meu Deus que revela poder e graça, é o meu Deus que está comigo em todo o tempo, aonde quer que eu vá. Eu sei que esse Deus está conosco, Ele é real, Ele é verdadeiro, é o mesmo Deus de Isaac, Jacó, é o mesmo Deus de Daniel, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus dos apóstolos, dos discípulos, e é o mesmo Deus de hoje, da Roseli, da Elza, do Helder, da Heloísa, do Alexandre, da Cris, do André. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Por isso nós Te louvamos, ó Pai, Te adoramos, Te bendizemos. Honra, glória, poder, majestade, domínio, força sejam dadas ao Senhor. Comece a glorificar ao Senhor. Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Senhor, digno de toda adoração, de todo louvor. Ó Deus, os anjos declaram, Senhor Deus, que Tu és santo, 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 digno de todo louvor. Aleluia, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós Te bendizemos, ó Deus, nós Te exaltamos, digno de todo louvor, digno de todo louvor, santo, santo, santo. Glória a Deus. Pode se assentar. Te convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Como é bom estarmos no centro da vontade de Deus, amém? Lucas 21 fala sobre a oferta da viúva. E eu queria que você entendesse comigo alguns princípios dessa palavra nesta manhã. Lucas 21, do capítulo do 1 ao 4. Jesus olhou e viu os ricos colocarem as suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Ele disse: em verdade lhe digo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Essa palavra é interessante porque ela é um pedacinho só. Se você pegar a palavra de Deus, se você tiver ainda uma Bíblia física em mãos, que hoje agora tudo é digital, você vai ver que ele tem um pedacinho só.
São só 4 versículos, começa aonde a gente leu e termina ali. Não fala mais nada. Não diz quem era a viúva, não diz quem eram os ricos, não diz em que momento eles estavam, não diz nada. Simplesmente diz que Jesus olhou e viu um rico e uma viúva. Só isso. É interessante porque nesse texto ele nos mostra que Jesus estava vendo o coração daquela mulher, porque ela estava dando tudo o que ela tinha. E é interessante porque quando se trata de nossas ofertas, Deus não se importa com qual a quantidade que nós damos. Aqui a gente tem pessoas diferentes. A gente tem desde uma pessoa que trabalha ou com uma faxineira, ou com um cargo mais simples, até gente de CEO de uma empresa. Concorda comigo? Nós somos aqui diferentes. O que nos une é Cristo Jesus. E na realidade as nossas ofertas, elas são diferentes. O meu envelope é diferente do envelope do Emanuel, que é diferente do envelope da dona Elza, da Elô, do Will, do Guilherme. Na realidade, Deus não está se importando com a quantidade que ofertamos. E acho que é isso que Deus quer nos alertar sobre esse pequeno texto. Porque quando nós olhamos Jesus falando aqui, os homens veem o que é dado, mas Deus vê uma coisa, não só o coração, mas o princípio que está dentro desse coração. Qual é o princípio que está no seu coração quando falamos sobre ofertas e dízimos? É um princípio bíblico? É um princípio da sua mente? É o princípio da sua carteira, com aquilo que sobra? Que tipo de princípio você está estabelecendo para as suas ofertas e os seus dízimos? É interessante porque no texto ele está dizendo que algo aqui que ele não está dizendo assim, quem não deu, quem deixou de dar. Ele está dizendo de situações de pessoas que deram, que ofertaram, que colocaram a sua oferta diante de Deus. E isso não é nada demais. Sabe por quê? Porque tudo que temos e tudo que somos provém de quem? De Deus. Agora, nós somos administradores. Diga, eu sou administrador. Você não pode ser um dia administrador dos recursos de Deus como que você é na sua casa. Porque na minha casa eu posso ser impensado. Eu posso fazer as coisas que eu nem consiga. Eu posso ter um cartão de crédito, eu posso ser uma pessoa endividada, ter um cartão de crédito que fique devendo para todo mundo, pagando juros a todo tempo. Mas com Deus, a administração tem que ser correta. E acho que é isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Somos diferentes, ok? Você entendeu muito bem? Eu quis dar um exemplo muito claro. Minha oferta é diferente da oferta que dá o Vitor. Não é? O Vitor vai lá, pede para o pai a mesada, o pai dá a mesada e ele vem e traz aqui na frente. Mas qual é a diferença minha e do Vitor? Nenhuma. O intento do coração dele e o meu tem que ser igual: ofertar a Deus. Agora, quando a gente não oferta, quando a gente não dizima, sabe o que acontece? Nós estamos brecando que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre nós. Quem me dera que todos aqui fossem dizimistas fiéis todos os meses. Sabe por quê? Sua vida vai prosperar cada vez mais. Deus vai continuar derramando cada vez mais. O texto nos ensina, e Jesus assim esclarece, que mesmo aqueles ricos que estavam entregando, o propósito, o princípio não estava nos seus corações. Mas aquela mulher, ela tinha algo firmado com Deus. Ele não diz nada mais e nada menos do que isso. Só que nos ensina que todos nós devemos ofertar, dizimar com princípios corretos. Não com a administração da nossa casa, mas sim com o princípio da palavra de Deus que nos orienta. Amém?
queria que você pegasse seu dízimo, a sua oferta, e eu quero que você faça isso com a fé. Fé mesmo, sabe? Queria assim, Deus, pode que aquela viúva, porque ele diz aqui que ela era pobre, né? Pode que seja uma moeda somente, mas que a sua moeda, obrigado Douglas, que a sua moeda tenha um valor tão significativo. Assim, Deus, eu estou dando o que eu encontrei no fundo da minha bolsa, porque é o que eu tenho, mas eu vou entregar, porque eu confio na provisão do Senhor. É assim, simples desse jeito. Tem hora que a gente tem condições melhores, tem hora que a gente tem condições menores, mas o que é mais importante é ter um coração e um princípio estabelecido na nossa vida. Entenda isso, compreenda isso. Pegue agora, se você não tiver, vai na sua bolsa lá, procura alguma coisa, mas entrega e diz, Senhor, hoje eu estou entregando uma moeda, mas amanhã eu quero entregar uma nota, depois eu quero ter mais recursos para ajudar outras pessoas, porque para nós não é riqueza, se a gente ganhar bem, nós vamos ajudar os outros. Esse é um princípio estabelecido. Se eu tiver mais recursos, eu estou sempre ajudando alguém. Acabou, ponto final. É assim que a gente vive. Amém? Os pastores vão estar aqui, você vai trazer a sua oferta, e nós queremos orar por você, ok? Queremos consagrar a sua oferta. E nesse planner é interessante porque ele vai nos conduzir em algumas áreas das nossas vidas. Essa semana a gente foi conduzido pela área pessoal. Seu plano está cheio de anotações, de sonhos anotados, né? E ontem nós começamos uma nova caminhada, vida familiar. E eu vou ser sincero, quando eu li esses textos, eu falei assim, Deus, por que o Senhor falou desse texto que nem eu estou conseguindo entender? E aí depois que eu comecei a entender, a ler, e aí compreender, e falei assim, Deus, agora eu entendi, para que significa isso na vida familiar? Então nós estamos trabalhando nesse aspecto, e o tema de hoje é o segundo dia da vida familiar, semana 2, portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Vamos lá? Já sabemos o texto, vamos começar a mensagem. Feche seus olhos rapidamente. Pai, muito obrigado, Senhor, porque está nos conduzindo de acordo com a Tua vontade, segundo o Teu querer, e nós queremos, ó Deus, realmente ouvir a Tua voz. Agora, Senhor Deus, revela a Tua verdade através da Tua palavra, que assim, ó Deus, nós possamos compreender principalmente, Senhor Deus, princípios para a nossa vida familiar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. O tema de hoje é vida familiar em Cristo. O versículo bíblico é o que eu te falei, Efésios 4, versículo 25. Mas para que a gente possa ter uma compreensão maior, a gente precisa entrar um pouquinho nos textos acima e nos textos abaixo. Esse é o seu grande desafio, o meu desafio, quando a gente tem esse plano. Não é só ler o versículo bíblico e achar que está resolvido. Vamos ler esse texto de forma mais concreta? Então eu coloquei a partir do versículo 22 até o 32. Então capítulo 4, do 22 ao 32. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se no novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Próximo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade.
nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Amém? É interessante que esse texto nos traz verdades e parece que está muito próximo da gente, porque aqui ninguém fica irado de vez em quando, fala algo que não quer falar, age de uma forma que não gostaria de agir, né? E esse texto, Paulo escreve a Éfeso, e ele escreve por cerca de, nos anos 60 a 62 depois de Cristo, e ele estava preso. Ele não estava em Éfeso, ele estava numa prisão, e nessa prisão ele estava pensando naquele povo, aquele povo que estava lá, e ele recebia as notícias daquele povo, como estava em Éfeso, como as pessoas viviam em Éfeso, como os cristãos, os novos cristãos estavam vivendo lá, quais eram os desafios que eles tinham naquela época. Essa é a verdade. E ele estava entendendo que existia um grande desafio para aqueles novos cristãos, que no meio daquele povo que estava corrupto, aquele povo que não era fiel a Deus, existia muita briga, havia muita confusão, muita gritaria, uma falta de amor ao próximo. E aqui Paulo começa a escrever, e ele quer deixar bem claro, quer deixar a velha natureza pecaminosa e viver com novas criaturas em Cristo. Era um grande desafio, que é o meu e o seu desafio nos dias de hoje: largar o velho homem e se vestir da nova criatura, se despir do pecado e viver em justiça e em santidade. Esse é o texto que nós lemos, esse é o histórico. Imagina alguém preso, pensando lá no legado 33, como será que eles estão? Será que eles estão firmes? Será que eles estão convictos? Será que a palavra de Deus está nos seus corações? Será que eles entendem a presença do Espírito Santo nos dias de hoje? Ou eles precisam se amadurecer um pouco mais, entender um pouco mais sobre os princípios, se despir do velho homem e vestir-se da nova natureza em Cristo Jesus? É interessante porque esse texto nos fala sobre ensinamentos para a família. E a família pode ser nós aqui, como uma família mesmo dentro de casa: marido, esposa e filhos. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto que eu extraí é: identifique-se com Cristo e com a sua justiça e santidade. Identifique-se com Cristo e com a sua justiça e santidade. Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, que viviam em uma cidade pagã, que viviam com pessoas corruptas, que viviam com pessoas imorais, que viviam com o pecado naquele mundo, né? E acontece isso também nos dias de hoje. Nós também vivemos num mundo onde há corrupção, onde há imoralidade, onde há os desvios, e nós oramos isso até no começo desse culto. Deus nos direcionou a estar na centralidade de Cristo Jesus. É interessante que aqui ele está exortando a abandonar tudo isso, a largar todas as coisas que continuem com uma veste do pecado, do erro. Esse é o grande desafio. E esse estilo de vida não é algo simbólico, não é algo como eu posso pedir e vestir uma camisa aos domingos. Hoje eu vou vestir a camisa do cristão, vou pôr a Bíblia embaixo da minha, se eu fechar aqui, da minha, e hoje eu sou um cristão. Eu vou pôr o dedo aqui porque eu não quero perder a página, né? E hoje eu sou cristão. Aí eu chego em casa, eu tiro aquela veste e eu começo a brigar com todo mundo, e eu faço coisas do trabalho que eu não deveria fazer, e eu colo lá na prova, eu faço todas as coisas erradas.
Não é isso, não é simbólico, não é para um momentâneo. Aqui ele está nos dizendo aqui que deve ser vivenciado nas nossas atitudes em todas as áreas da nossa vida. Trata de ser experimentado. Nós precisamos experimentar um novo homem, a nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso, e isso não é só para os irmãos da família da fé, mas também aos nossos familiares. Alguém já saiu de casa logo de manhã para vir no domingo, todo mundo feliz da vida, e cria-se uma terceira guerra mundial. Um filho não quer acordar, o outro não quer tomar café, o outro diz que não quer ir, o outro diz que está com muito sono. Não começa uma guerra? Ou é só a minha casa que acontece isso? Hoje de manhã a guerra estava instalada, terceira guerra mundial, dentro de um spin com 5 pessoas. Eu vou descer do carro, eu não aguento mais. Eu falei assim: pessoal, calma, nós estamos indo para a igreja. Calma. Pessoal, isso acontece, faz parte da vida. Mas nós precisamos ter o quê? Equilíbrio. Nós precisamos viver a todo tempo essa verdade. Desculpa expor a minha família aqui, mas é uma verdade, mas isso aconteceu e acontece na vida de todo mundo. Nós somos humanos, ok? Somos humanos. A proposta aqui está baseada na justiça e na santidade. É muito importante entender que Jesus está nos falando, Paulo está nos dizendo sobre justiça e santidade. O que é justiça? É um princípio absoluto que não se desvia, não altera, não modifica ou deixa se inclinar. Isso é justiça. O que é reto, o que é justo, não se curva, não vai para caminhos que não deve ir. O que é certo, eu sigo sobre aquilo. E o que é santidade? É o estado de vida que se alcança através de um relacionamento com Deus, diante dos homens e com Deus. Esse é o princípio. E aí eu tenho uma pergunta: tenho permitido que Cristo transforme minha vida de maneira a impactar positivamente a minha família? Não estamos falando mais de coisas pessoais, ok? Semana passada falamos de coisas pessoais. Tenho permitido que Cristo transforme a minha vida de maneira a impactar positivamente a minha família? Você tem caminhado ao ponto que positivamente você tem impactado os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, os netos? Você tem vivido dessa forma? Ou o que precisa ser mudado? O que precisa ser transformado? O que você precisa se identificar com Cristo para que seja a justiça e a santidade seja manifesta na sua vida? Nós precisamos pensar nisso. Nós não somos perfeitos, mas precisamos buscar a santidade e a perfeição em Cristo Jesus. Amém? Diga um amém mais alto. Amém é algo importante a gente dizer. É assim eu creio. Assim seja, eu creio. Nós precisamos compreender isso. A segunda coisa é: revista-se do amor, paciência e compaixão. Revista-se do amor, da paciência e da compaixão. Paulo faz uma metáfora: despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. E ele ilustra uma coisa como uma transformação, como uma mudança de vida, como algo. Essa ilustração, ela demonstra a real necessidade de troca, de mudança. Você vai para uma festa chique com roupas do dia a dia? Não. Obrigado, Emanuel. Deus revelou a você algo que eu precisava. Você anda com roupas sujas? Ou você põe na máquina de lavar ou lava lá no tanque? Você ou eu anda com roupas rasgadas e podres? Não. Isso são coisas que nós largamos. E na nossa vida é mais ou menos isso. Ele está dizendo aqui uma ilustração que nós vamos tirar essas roupas velhas, essas roupas de pecado, essa roupa de transgressão, as coisas que mancharam a nossa vida,
e não colocar uma nova veste. É despir mesmo, é tirar a roupa. Eu lembro uma vez, eu lembrei agora rapidamente sobre isso, que nós estávamos fazendo um tempo com Deus, e eu lembro até hoje de um rapaz que a gente fazia vários momentos com Deus, né? E a gente tinha um momento de fogueira, e a gente falava assim: se você tiver alguma coisa que te condene, você deve lançar ao fogo. O cara começou a tirar a roupa, e queria tirar a roupa, tirou o sapato, queria tirar a calça. Eu falei: não, cara, calma, tem um monte de gente aqui. Tudo isso aqui que eu comprei é tudo pirataria. Deus falou para mim para jogar todas as coisas, até as coisas pirata. Eu falei: calma, não, eu vou tirar tudo, eu vou ficar pelado aqui. Eu falei: não vamos arranjar uma bermuda para você, uma camisa, e você pode jogar depois da fogueira, não tem problema, mas você não vai fazer isso agora aqui na frente de todo mundo. E ele começou, ele fez assim, ó, arrancou o tênis, começou a arrancar a camisa. A gente: calma, para. Ele entendeu que aquilo que ele estava usando foi comprado, foi roubado, sei lá como que ele conquistou aquilo, mas ele entendeu que ele precisava se despir dos velhos modos de vida, daquilo que era o passado. E esse é um grande desafio, e é um desafio para nós hoje. É um desafio porque o sentido literal é despir, é largar, é inutilizar, sem uso. Você larga definitivamente o seu modo de pensar e agir mundano. Não existe mais imoralidade, não existe mais pecado, você não anda mais na coisa fraudulenta, na corrupção, você não faz mais desvios, você não é mais uma pessoa como o mundo tem lá fora. Você é um filho de Deus, e agora você vive segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, e você não anda mais segundo essas coisas. Você fala assim: a partir de hoje eu não faço mais isso, nem que lhe custe o seu emprego. Lá no meu serviço os caras fazem um negocinho, é só um desvio. Quem viu a notícia do Banco Itaú essa semana? Numa reunião, os caras descobriram que havia um desvio, que um dos líderes deles principais estava fazendo um procedimento errado. Você sabe o que o Banco Itaú fez? Foi lá e denunciou a eles mesmos no Banco do Brasil. Falou assim: houve um erro errado. Um erro errado não existe. Um erro, um procedimento que eles fizeram internamente aqui. Ele denunciou o seu próprio gerente. Cara, muitas vezes nós vamos ter que tomar atitudes dessa forma. Eu não vou fazer mais isso. Mas você é contratado para fazer isso. Eu não vou fazer. Não é certo. O senhor acha que é certo? Pergunta para o chefe: o senhor acha que é certo? O senhor acha que emitir a nota, dar um enter, e a nota só sair fisicamente, mas não está pagando imposto? Eu não vou fazer mais. Eu tenho um amigo, não sei se é muito amigo, mas ele tem um sistema, e ele chegou para mim assim, com o maior cara, ele sabe que eu sou pastor, ele falou assim: cara, olha esse sistema. Eu olhei e tal, eu falei assim: nossa, emite nota assim, tal, de tudo. Eu falei: que legal, cara, mas tem um negócio que é sensacional, essa tecla aqui. Eu falei: o que acontece essa tecla? Porque quando eu toco nessa tecla, a nota sai perfeita para o consumidor, mas para mim oculta pagar o imposto. Eu olhei para ele com a cara brava do Márcio assim: você está brincando que você está contando para mim, que sou pastor, que você está sonegando impostos? Aí ele ficou olhando e falou assim: cara, isso está errado. Se você está vendendo, pague os impostos, ponto final. Não é a lei? Não é assim que a gente deve viver? Nós devemos viver dessa forma. No convívio familiar, isso é notório, pois identificamos quem realmente é uma nova pessoa ou não. Dentro da igreja a gente percebe quem é a pessoa que é uma nova criatura, que largou o velho homem, que se despiu da velha natureza, no seu falar, no seu agir, no seu modo de pensar. Claro que tem coisas que nós brincamos, brincadeira é brincadeira, mas tem coisa
que a gente deve pensar de forma mais clara. Vamos fazer isso. Eu brinco muito com o André, eu falo assim, vamos fazer tal coisa. Mas eu falo assim, isso não pode. Nós sabemos, e nossa vida deve existir isso. Nós precisamos aplicar isso na nossa caminhada, no dia a dia. Quando nós estamos em casa, quando nós temos que tomar uma decisão, vamos ser pessoas que entendem e que se revistam do amor, da paciência e da compaixão. É necessário que isso esteja na nossa vida em todo o tempo. A pergunta: tenho permitido que o Espírito Santo molde o meu caráter para ser um reflexo de Cristo na minha família? O Espírito Santo está te conduzindo com amor, com paciência e com compaixão? Se você perguntar para o seu esposo ou para a sua esposa quem ela vê ou como ele te vê, qual que vai ser a resposta? Se eu perguntasse agora para a Rosana: Rô, como que você me vê? Sabe que ela vai falar assim: você lá na igreja é um santo, em casa você é um monstro. O melhor exemplo é você olhar para o lado. Karina, olhe para o seu marido, como você vê ele e como ele vê você. Will, Tati, um olhe para o outro, como você se vê. O irmão Paulo já está se revelando ali, já está contando. Como a gente se vê? Como o seu filho te vê? Você é uma pessoa cheia de amor, paciência e compaixão? Como você tem sido visto? Eu acho que é importante a gente compreender esses princípios, porque perdoar um membro na família, às vezes é difícil, mas é necessário que a gente assim faça em todo o tempo. Eu quero que você entenda que a transformação de um caráter começa na mente e reflete na nossa vida. Começa num posicionamento. Eu agora sou uma nova criatura. Eu compreendo os princípios da palavra e eles estão na minha mente e agora estão semeados no meu coração. A minha atitude qual será? Não será mais de ira, não será mais de braveza, não será de desvio, mas será uma conduta de amor, de paciência e compaixão. Na vida familiar isso tem que ser um reflexo diário. A gente tem que se arrepender do que a gente falou e pedir perdão. Perdão, minha esposa. Perdão, minha filha. Perdão, meu filho. Perdão, minha sogra. Nós precisamos fazer isso. Isso é algo diário. E a terceira coisa que eu quero que você entenda: escolha palavras que promovam a paz e encorajamento. Escolha palavras que promovam a paz e o encorajamento. Paulo enfatiza a importância da honestidade e de uma comunicação eficiente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente que for boa para edificação. Diga aí, edificação. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente a palavra para edificação. Na vida prática, nós vivemos dessa forma. Na vida prática, nós desfrutamos desse benefício. A nossa boca precisa dizer e pronunciar coisas boas e não coisas ruins. Paulo está conduzindo a prática da vida: abandonar a mentira, aproximar-se da verdade. Esse é um grande desafio. Você não pode falar assim para sua esposa ou dentro da sua casa, falar assim: eu estou fazendo tal coisa, e na realidade está fazendo outra. Ninguém gasta e você está gastando. Isso é uma mentira. Nessa semana ninguém vai comprar nada porque nós estamos apertados. Aí você está lá na padaria, tomando um cafezinho, comendo pão de queijo, e a sua família lá em casa com um pãozinho duro do dia anterior. Isso é mentira. Eu acho que tem muita gente comendo pãozinho, está todo mundo dando risada. Essa é a verdade. Se é para economizar, todo mundo economiza. Não fica vivendo na mentira, viva na verdade.
Firme no que é certo, o que é correto. Ele está dizendo, não para não mentir. Então vamos nos aproximar da verdade. Ele está dizendo, largar a ira é fechar a porta para o adversário das nossas almas e para o pecado. A ira não é coisa boa. Fecha essa porta. Tira esse pecado. Larga ele. Você vai se irar. 1, 2, 3, 4, 5, Senhor, me ajuda. 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Vou pensar. Porque qual que é a intenção? A gente sai falando. A gente sai respondendo. E aí o outro responde mais alto, o outro responde mais alto. Quando está vendo, teus vizinhos estão sabendo já do assunto. Essa é a verdade. Não apossar-se de coisa alheia, mas ter o trabalho para suas necessidades e para servir ao que não possui. Ele está dizendo para não furtar, mas para ser um bom trabalhador, para ter as suas coisas e para ajudar para o próximo. Tem muita gente com Horácio. Você sabe o Horácio? Já falei sobre isso. Sabe o Horácio, o dinossauro? Ok? Ele tem mãozinhas curtinhas, né? Não sei se desenharam pensando nisso, mas para mim, o Horácio, tem muito Horácio assim. O cara não gosta de trabalhar. Aí eu vou pegar água. Pega água para mim. Eu não consigo pegar água. Eu preciso trabalhar. Você pode fazer um favor para mim? Você pode varrer a casa? Tem Horácio, tudo que é canto. Gente que terceiriza o trabalho, mas não trabalha. Não gosta de trabalhar. Faz parte da nossa vida o trabalho. Vivemos num mundo capitalista. É necessário trabalhar. É necessário pôr os filhos para trabalhar. Minha mãe chegou um dia e falou assim: tudo bem, terminou seus estudos? Falei, sim mãe, graças a Deus. Ela falou assim, vai trabalhar. Já arranjei um emprego. Você vai trabalhar de domingo a domingo. Meu primeiro trabalho foi de domingo a domingo. Foi no hospital. E para você saber como minha mãe me amava tanto, ela não só conseguiu de domingo a domingo, mas tinha uma escadaria para chegar no hospital. Não tinha elevador naquela época. Eu sou dos mais antigos. E o que acontecia? Chegava uma pessoa ferida, machucada, baleada lá da favela do lado. Quem é o pirulão, magrão, que carregava as pessoas lá de baixo até lá em cima? Eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, você me ama de verdade? Porque eu estou achando que não. Nessa noite eu já carreguei 3. Cara, e era carregar, chegar lá em cima, colocar na maca e trocar de roupa. Porque estava todo sujo, ou com sangue, alguma coisa. Ia lá, trocava e ficava pronto outra vez. Quem será o próximo? Ficava assim: Senhor, que nada aconteça nesse bairro hoje, Senhor. Que todas as balas parem. Trabalhar faz parte. Essa é a verdade. E ele está dizendo que você precisa trabalhar para que você tenha, não só para você, mas que você tenha para o próximo. Na sua casa, todo mundo trabalha. O que eu estou dizendo, de alguma forma, que todo mundo contribui. Não é só o marido trabalhando, não é só a esposa trabalhando. Todo mundo tem que saber o que significa o trabalho. A palavra está nos alertando aqui que nós devemos nos entender esse princípio. E ele fala sobre essa questão, que a gente precisa entender, que a gente precisa trabalhar para que a gente possa, não só para nós, mas servir a quem possa. E ele fala de trocar palavras torpes, que fere os bons costumes, a decência, a moral, que causa repulsa, asqueroso, nojento, por palavras que edificam, que incentivam, que traz ânimo, que revelam a verdade. A comunicação é a base para a união familiar. Você tem falado coisas boas? Você acorda de manhã esperando a sua esposa levantar e falar assim: bom dia, minha amada. Você dá um beijinho para ela. Ou você já está fazendo um monte de coisa: bom dia, tudo bem? Tá bom, estou aqui. Como que é? Você fala
que a ama? Você diz para os filhos que a amam? Você pega, dá um abraço, um beijo, um cheiro? É isso. As nossas palavras, precisamos largar as palavras torpes, que não incentivam, que não somam, que não, mas que ferem. Mas podemos trazer palavras que tragam uma verdade, um sentimento real na nossa vida. Ele está dizendo isso porque nós precisamos substituir críticas constantes por palavras de afirmação. Minhas palavras promovem união ou causam divisão na minha família? As nossas palavras estão unindo ou elas estão espalhando? A minha palavra está somando ou ela está dividindo? A minha palavra está trazendo as pessoas para próximo ou elas estão vivendo cada vez mais longe? Que tipo de escolha você está fazendo hoje? Qual? Estamos escolhendo as boas palavras, viver fora da mentira, como diz o texto, viver distante da ira. E quais são as palavras que nós estamos vivenciando? Último, Espírito Santo é essencial para um ambiente saudável e cheio de paz. Amém? Espírito Santo é essencial para um ambiente saudável e cheio de paz. Ele fala no texto sobre o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele convida um terceiro elemento para a sua vida familiar. Ele convida um terceiro elemento fundamental para andar conosco, para andar comigo, com a minha esposa, com meus filhos. Ele traz um terceiro elemento que pode ajudar você, pode me ajudar a andar sem a ira, sem a mentira, sem a maldade, mas andar com a paz, com a compaixão. Esse elemento é o Espírito Santo, a quem nós fomos selados para o dia da redenção. Ou seja, Ele é a garantia da nossa salvação, é a fonte de transformação das nossas vidas, é nele que nós cremos. Quando nós estamos convidando as pessoas para batizar, nós estamos querendo que vocês sejam cheios do Espírito Santo. O Glauco olha para mim assim, ele fica pensando. O Glauco eu falo quase toda semana com ele. Eu pergunto, oi? Aí ele já responde, eu já começo a conversar. É isso que nós estamos preocupados, e não é preocupação, mas porque queremos o André batizando. Vai descer naquele batistério em nome de Jesus, porque ele está preocupado com o tamanho, mas vai dar certo, porque nós queremos que ele seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nós fomos selados, e o apóstolo está enfatizando que as atitudes como amargura, ira, gritaria, entristecem o Espírito Santo, pois eles são contrários ao caráter de Deus e aos frutos do Espírito. Quando nós vivemos num ambiente onde ele está alertando aqui Paulo, sabe o que acontece? O Espírito Santo entristece. E os frutos do Espírito Santo, nós sabemos lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual que é o último? Domínio próprio. Sabe para quê? Para que você não faça o que você às vezes faz, e que eu faço também. Sai respondendo, sai se envolvendo em coisa que não tem que se envolver. Pense um pouco. Os frutos do Espírito são os frutos que nos traz direção. E Paulo está convidando a que você coloque o Espírito Santo na sua família. Se eu tiver que colocar alguma coisa aqui no meu planner, principalmente no dia de hoje, é convidar o Espírito Santo e os frutos do Espírito. Por isso que não dá para você pegar aqui só o capítulo 20, o versículo 25. Leia um pouquinho antes, leia um pouquinho depois. Foi só aí que eu entendi que Deus tinha dado esse texto. Falei assim, obrigado Deus, agora entendi, porque o Senhor já tinha revelado a mim, e eu queria compreender um pouco mais. Se eu tiver que escrever, é convidar
a pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, para estar na nossa vida. Imagina uma situação de conflito, um pai que brigou com o filho, e o filho falou uma coisa, e ele doido de dar uma cintada, e aí ele pensa e fala assim: não vou fazer isso. Isso é o fruto do Espírito. Eu vou ter aqui a mansidão, e eu vou chamar ele: senta aqui do meu lado. Não, eu não vou, senta aqui. Não, eu estou brigado com você. Senta aqui. Ah, eu sei. Senta aqui. Senta aqui. E aí você conversa com seu filho. Você explica para ele por que você está fazendo isso, por que você está falando aquilo, o que é certo, o que é errado. As crianças, os filhos, os adolescentes, os jovens precisam entender as verdades. E quem vai falar isso? Somos nós. Conhece tudo, mas não tem vivência. Nós temos vivência para falar. Nós temos direção para dizer. E é fácil? Quem tem filho, é fácil você falar assim: vem aqui. Eu já falei que eu sou especialista em chinelo. Pode correr que o chinelo vai chegar. Assim, sai correndo, pode desviar para lá, para cá, mas na hora que ele chegar, se tiver 10 metros, 20 metros, o chinelo chega. E chama, o meu número é 46 para 47. E bate forte na cabeça. Vem aqui. Não é no chinelo. Senta aqui, vamos conversar. Nós precisamos convidar o Espírito Santo. Meus relacionamentos refletem o fruto do Espírito Santo. Vou repetir para você quais são os frutos do Espírito Santo. Cadê? Onde que eu anotei? Estava aqui. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, eu sei que alguns estão escrevendo, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estão? Para concluir, a vida familiar sob o senhorio de Cristo. O texto que me chama a atenção aqui, que me revela, é o último. O versículo 32, ele diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Olha que palavra final maravilhosa daquele prisioneiro em Cristo Jesus, que estava preso na prisão, e que ele escreve no final daquele texto para Éfeso: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Olha a chave que ele nos dá: assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Se o perdão em Cristo alcançou a minha vida, quanto mais eu para perdoar o meu familiar. Paulo está trazendo uma chave aqui, porque agora nós não estamos mais sozinhos, não só com o Espírito Santo, mas em Cristo. As novas criaturas somos em Cristo Jesus, e assim nós vivemos uma nova realidade de vida. É assim que nós precisamos viver os dias de hoje. Ele está revelando algo, que Cristo perdoou as nossas falhas e está disposto a conduzir-nos no caminho do perdão. Não seja um cabeça dura, não seja um teimoso ou uma teimosa: eu não vou falar com ela. Esses dias eu estava com uma pessoa que é um construtor, e ele falou assim: sabe o que aconteceu comigo? Eu falei: não. Eu falei assim: estou brigado com a minha com a minha esposa faz 2 semanas. Eu falei para ele: você tem 2 horas hoje para resolver isso, porque a hora do almoço de um empreiteiro é das 11 a 1. Ele: por quê? Eu falei: cara, não tem sentido, meu irmão. Não, eu saio no final de semana, nem falo para ela onde eu vou. Eu falei: está errado, você tem 2 horas para resolver isso. Eu quero que você volte hoje, na hora da tarde, resolvido. Não, eu não vou resolver. Vai resolver. Não vou resolver. Você contou para mim, você não contou? Agora você passou para mim um problema que é seu. Eu quero te ajudar a resolver. Em 2 horas, na sua hora de almoço, você vai chegar em casa, vai estar o prato montadinho. Você vai dizer assim: primeira coisa, obrigado, meu amor, pela comida que você fez.
Não vou falar. Você vai falar. Quem fez a comida? Foi você ou foi ela? Não sei. Não é ela. Você está trabalhando aqui. Ela está fazendo comida para você lá. Quando chegar o prato, você olhar para o prato, você vai olhar para ela: muito obrigado, meu amor. É a primeira coisa. E você sabe que ele fez isso? Tem que fazer. 2 semanas, resolveu em 2 horas. Primeiro, obrigado. Segundo, fala para ela: não assuma toda a culpa, mas fale para ela: se eu errei alguma coisa, depois a gente conversa. É um passo, pessoal, é um passo. São reações, são relacionamentos, cada um tem seu jeito. E ele falou: podemos conversar? O que aconteceu? Eles foram até para a praia, passearam, tiveram uma volta, voltou tudo normal. Perdoe, não seja cabeça dura, não fica dizendo: eu não vou resolver. Você vai resolver. Não espere o outro, você resolve. Você tem essa condição. O que eu quero que você entenda: reconheça as áreas em sua vida familiar que precisam do Espírito Santo de Deus. Reconheça nas áreas da família que você precisa do Espírito Santo. Segundo, eu não escrevi isso, substitua palavras destrutivas por uma comunicação eficiente. Terceiro, pratique o perdão e a compreensão, liberando as mágoas e as divisões. Nós estamos sendo desafiados a viver um tempo em família saudável. Você está fazendo um planner, não é por uma obrigação. Nós não imprimimos ele, nós não preparamos ele, nós não oramos por isso, simplesmente para fazer um tempo. Primeiro, para que a sua vida pessoal seja edificada, alicerçada, como falamos na semana passada. E hoje, para que você organize esse tempo. Organize esse tempo. Está ruim lá? As coisas são complicadas? Você vai sair hoje e você tem o domingo hoje para resolver. Chama o filho, chama a filha, chama a esposa, vai até a praça, dá uma volta, senta no banquinho e diz: perdão, desculpa, não quero fazer mais isso, eu vou melhorar, me ajuda também. Divide um pouco a balança. Você está disposto a viver segundo o que Paulo está dizendo? Você está disposto a anotar aqui hoje: ó Espírito Santo, venha fazer parte da minha família, que os teus frutos sejam algo que eu estou vivenciando. Feche seus olhos. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está nos trazendo, está nos plumando, colocando um direcionamento. E eu quero que você e eu vivamos isso. Nós somos homens e mulheres da palavra. Nós cremos na palavra de Deus. Nós mergulhamos nela. Nós aprofundamos nela. Nós cremos que a palavra de Deus é um direcionamento para nós. E hoje essa palavra está nos dizendo: apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Resolva tudo que precisa ser resolvido na sua família antes que o dia amanheça, antes que o novo dia comece. Resolva todas as coisas. Tire a ira, tire a calúnia, saia, se desvencilhe das coisas deste mundo e viva segundo o fruto do Espírito Santo. Convide o Espírito Santo a habitar na sua vida, a dominar a sua língua, a dominar a tua ira, a dominar os teus maus pensamentos, para que possamos viver um tempo novo. Deus está trabalhando conosco. Nesse mês de dezembro, Deus quer fazer uma organização geral. São 5 áreas: vida pessoal, vida familiar, crescimento espiritual
vida profissional, financeira e vida emocional. É uma reorganização. E eu quero que você entenda isso. Agora, nesse momento, peça a Deus: Deus, perdoa o meu pecado, perdoa meus erros, perdoa as minhas transgressões. Permita, Senhor Deus, que eu ande segundo a tua vontade. Senhor Deus, perdoa a minha fala, perdoa, Senhor Deus, aquilo que eu fiz. Traga, Senhor Deus, o Espírito Santo na minha família. Me dá palavras novas, que eu possa ter mansidão, que eu possa ter domínio próprio, que eu possa ter, Senhor Deus, os frutos do teu Espírito, a paz, a alegria, o amor, a fidelidade. Comece agora, você com Deus. Senhor, eu quero colocar a minha vida nas suas mãos, a minha vida está diante do Senhor. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor pode transformar a minha vida familiar, ao meu ser. O Senhor pode trazer paz ao coração daqueles que estão juntos comigo. Esse é o tempo que Deus está colocando. E eu quero que você se levante, assim que você terminar essa oração, que você pegue esse planner, pela fé, e se coloque de pé. Pela fé eu quero que você, comigo, a gente possa orar com você. E nós queremos que você entenda que Deus está dando um novo tempo. Ao irmão Paulo, ao Eudir, ao Elder, Wendel, ao Wendel, a vocês também. Que vocês possam levar isso, que vocês possam meditar, que vocês possam escrever seus sonhos, mas que a gente possa sair daqui certo que Deus vai trabalhar na sua vida. Aquele rapaz em 2 horas resolveu uma situação de 2 semanas. Quanto mais Deus vai resolver na sua vida hoje. Então pegue esse papel. Nós queremos orar. E se você está passando por alguma situação na sua família, com algum desses aspectos, vem aqui na frente. A gente quer orar por você, a gente quer ungir você também. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar graça, vai colocar a palavra na sua boca. Você vai ver que Deus vai fazer algo que você ainda não tinha, né? João, pegue o óleo para nós ungirmos as pessoas que vão vir aqui à frente. Todos fechem os olhos. Eu precisaria estar aqui, na frente. Às vezes eu também sou meio bravo, tem que ficar pedindo perdão, é horrível, mas faz parte. Então se você que precisa, vem aqui à frente. A gente sabe que tem algumas pessoas que precisam, pode vir, vem agora, vem aqui, fique aqui à frente. A gente vai orar por você. Vamos pedir para que Deus, através do Espírito Santo, derrame, fale ao seu coração, revele a verdade, que traga mansidão ao seu coração, fidelidade, paz, alegria. É isso que nós queremos. Levante o seu planner, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia, pela Tua palavra, Senhor Deus. Nós cremos nela, acreditamos, ó Deus, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, gracioso, cheio de bondade, de graça, de amor, de bondade, Senhor Deus. Que assim o Senhor Deus habite na nossa família, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo assim viva em nós, ó Deus, através de nós, e que nós possamos hoje ver, ó Deus, o mover do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Hoje nós colocamos, ó Deus, esse planner, o tempo que nós estamos orando, Senhor Deus, que estamos meditando, e nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, em todas as áreas que estamos trabalhando, especialmente sobre a vida familiar, ó Pai. Traga os novos sonhos, projetos, ó Deus, para que nós possamos alcançar, Senhor Deus, segundo a Tua vontade. Traz, ó Deus, o Teu mover, o Teu Espírito Santo se mova, para que aquilo que era impossível se torne real, e nós possamos ver, ó Deus, o mover do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, dai-nos a Tua graça, a Tua bondade, Senhor Deus. Dai frutos do Teu Espírito Santo, Deus, palavras, ó Deus, direcionamento, ó Deus, conduza, Senhor Deus, para que possam ver e entender, ó Deus, qual é o princípio do Senhor na vida deles, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que hoje, Senhor Deus, o Senhor traga, Senhor Deus, a mansidão,
Traga, Senhor Deus, a paz. Traga, Senhor Deus, aquilo que está faltando, que é o domínio próprio, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o domínio próprio seja algo tremendo sobre as nossas vidas. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Livra-nos de todo erro. Livra-nos, ó Deus, de todo desvio. E nos conduza segundo a Tua vontade. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu coloco o meu coração diante do Senhor, e a minha família também eu coloco, para que o Senhor se manifeste através do Teu Espírito Santo, que possamos ter o fruto do Espírito, que é, Senhor, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Que a partir de hoje eu possa ver isso através da minha vida e na vida dos meus familiares, em nome de Jesus, amém. Prático, simples, é assim que a gente está vivendo, com Cristo no centro da nossa vida, Cristo na centralidade de tudo. Coloque de pé. Que você tenha uma semana abençoada, que seja dias especiais que Deus vai falar ao seu coração, e que nós possamos ver a boa mão de Deus repousando sobre nós, e que você possa ver Deus agindo, tratando no seu coração, mas também tratando na sua família, tratando onde você vai, onde você convive, nos estudos, no trabalho, na vizinhança. Deus também te use como instrumento da sua graça. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, que a doce comunhão do Senhor esteja conosco, que Ele te guarde, que Ele te conduza, que Ele te direcione em todo o tempo. Que essa semana seja uma semana onde você possa sentir a presença do Espírito Santo falando contigo, te direcionando, e que você possa ver o mover de Deus na sua vida. É isso que nós oramos e agradecemos. Amém.